que aí se divertiram muito com os vídeos para lembrar vocês das nossas aulas? Pois é, agora nós vamos trabalhar então de acordo com o que está no cronograma de vocês, ok? Então hoje vocês já sabem que a forma da gente trabalhar online, à distância, né, que a gente chama educação à distância pela sigla EAD, ela mudou, a escola fez uma mudança nos horários e hoje, quarta-feira, nós vamos ter então 5 aulas de língua portuguesa. De hoje vocês vão ter só essa aula, só essa disciplina de língua portuguesa, para facilitar no aprendizado de vocês, né? Então, se vocês já olharam lá no site, que eu tenho certeza que sim, e eu também já postei para vocês aí no grupo o cronograma, que a gente vai trabalhar durante essas 5 aulas, que vão ser todas correções de atividade, que a gente já tinha conversado a respeito disso. Então, essas correções de atividade eu vou fazer aleatoriamente. Como que vai acontecer? Eu separei algumas atividades aqui pra gente ir conversando a respeito, aquelas atividades que eu considero que teve um maior peso, um maior grau de dificuldade. Então essas atividades a gente vai conversar. Se além dessas atividades tiverem alguma questão que vocês ficarem com dúvida, vocês podem me perguntar. Outra coisa que eu quero dizer para vocês é que eu vou fotografar ou escanear página por página de respostas e vou postar no grupo. Já está aí no grupo, vocês podem ficar tranquilos. Assim que eu vou mandar o vídeo, vou postar o vídeo, né? Vocês já estão vendo, vocês já sabem disso. Vou dar um tempo para vocês assistirem esses vídeos e aí eu vou postar aula por aula, de acordo com o cronograma, eu vou postar as respostas, ok? É desse jeito que vai funcionar. Então hoje eu pretendo cumprir esse cronograma que vocês estão vendo que está disponível aí no grupo, também está disponível no site. Vamos ver se a gente não conseguir, se acontecer alguma coisa, a gente não conseguir fechar esse cronograma, não tem problema. Quando for no início da próxima aula da semana que vem, a gente começa terminando de corrigir essas atividades, aí a gente passa para o novo conteúdo, ok? Então, nós vamos começar com algumas atividades que eu coloquei lá no cronograma, né, da página 4 a 13, no caderno de atividade. Nós vamos começar nessas atividades que a gente tem aqui. Quando eu fotografar para vocês e enviar, vocês vão perceber que algumas questões, aliás, em algumas não, em todas as questões vai ter um código alfanumérico. Esse código vocês não precisam se preocupar, esse código é onde a gente retira o conteúdo da BNCC para a gente estudar e trabalhar com vocês. Então vocês não precisam se preocupar com esse código. Então na primeira parte aqui da atividade, o que nós temos? Nós temos na página 4, a gente tem um texto, que é o exemplo de uma biografia romanceada. E aí nós vamos com as atividades de interpretação desse texto. Como eu vou fotografar e vou postar tudo, eu acredito que a gente não vai ter dificuldade a respeito disso. Essas questões de interpretação textual vão até a página 7. Depois nós temos, a partir da página 8, a gente tem uma pequena revisão sobre o uso do se não junto e o se não separado, que a gente conversou a respeito disso na sala de aula. Vocês fizeram a atividade do livro e aqui no caderno de atividade trouxe só como uma revisão, eu vou postar também. Depois vem períodos compostos, que nós vimos também. E aí, período composto está na página 9, a gente chega na página 10. Na página 10, aí eu já separei uma atividade, ó. Essa atividade aqui, vamos ver se a tia Selma consegue colocar para vocês. Essa atividade aqui, número 5, ok? Essa atividade número 5 eu separei para a gente fazer uma pequena revisãozinha para não ficar esquecido, né? Apesar que nós conversamos várias vezes a respeito dela. O que nós temos nessa atividade aqui? Então nós temos uma revisão do período composto por coordenação. O que eu quero deixar aqui para vocês? O que eu quero relembrar? 2 coisas que são essenciais. Primeiro, que eu já disse para vocês várias vezes, esses conectivos, que são as conjunções coordenativas, vocês precisam memorizar. Tia, como que eu vou memorizar? É só você voltar e olhar naquela pesquisa que eu pedi que vocês fizessem e deixassem no caderno. Então, naquela pesquisa tem isso aqui que eu vou explicar para vocês agora. Então, preciso memorizar. Outra coisa, eu tenho as conjunções coordenativas, eu tenho a classificação
das conjunções coordenativas e eu tenho o sentido. Então, são duas coisas completamente diferentes. Então, a classificação é quando eu digo que ela pode ter sentido de conclusão, que é o que está aqui para vocês. Conclusão, explicação, alternância, oposição, explicação, adição. Isso é o que? É a classificação das conjunções coordenativas. A classificação. Agora, o sentido é o que vai ser trabalhado com vocês na questão número 6. Ó, a tia vai mostrar de novo. Questão número 6 da página 11. Então, na questão número 6, aí já vem assim, ó, o enunciado tá falando assim. Reúna as orações de cada item em um período, empregando uma conjunção que explicite o sentido. Então, eu tenho que saber o sentido. Eu tenho que saber que quando eu tenho uma conjunção que tem sentido de oposição, eu vou classificar essa conjunção como o quê? Como adversativa. Então, o sentido dela, que vai dar sentido de oposição, é só o sentido. Mas a classificação dessa conjunção é a adversativa. É isso que eu quero que vocês entendam e deixem bem claro. Qual que seria, tia, uma dessas conjunções com sentido de oposição e adversativa, que são ideias contrárias? Aí eu tenho porém, eu tenho mas, eu tenho contudo, eu tenho entretanto, eu tenho todavia. E aí a gente volta lá naquela classificação, naquele quadro que eu pedi para vocês fazerem a pesquisa. Depois, essa atividade pede para que você reescreva, né, essas orações e depois pede para que você mostre, classifique se ela é uma oração coordenativa sindética ou assindética. Se ela for sindética, é porque ela tem uma conjunção coordenativa. Você vai classificar que tipo de conjunção é essa. Quando eu vou classificar, eu não posso colocar assim, oração coordenada sindética ou positiva. Porque aí eu não classifiquei, eu só disse o sentido. Eu tenho que colocar oração coordenada sindética com adversativa, o sentido que é de oposição. Ok? Então, como a tia vai fotografar isso aqui, vai colocar lá, eu estou passando aqui só para explicar para vocês. Aí nós temos, continuando, na página 12, aí começa, ó, o período composto por subordinação. Ok? Aí a gente vai ver. Dessas atividades que tem aqui, sobre o período composto por subordinação, porque é a formação. Como que se dá essa formação do período composto por subordinação? Então, lembra, ela é formada por uma ação principal mais uma oração subordinada. Essas orações, elas são unidas pelo quê? Pelas conjunções, ok? Então, é isso que eu tenho que pensar, que a oração principal, ela precisa da subordinada para existir. E a subordinada, ela precisa da principal para existir. Lembra que a gente conversou isso várias vezes? Aí nós temos aqui, na página 13, que eu vou mostrar novamente para não ter problema. Página 13, ó, número 11. Essa foi a atividade que eu considerei, às vezes, com um grau maior de complexidade. Se tiver uma questão que vocês podem ter alguma dúvida, vocês podem me perguntar, sem problema nenhum. Aí nós temos... Nos períodos compostos a seguir, separe por meio de barra a oração principal da subordinada e sublinhe a oração subordinada. Então, é uma atividade que a gente fez várias vezes. O que vocês vão fazer? Ó, vocês vão separar por meio de uma barra a oração principal da oração subordinada. Aonde é que eu separo essa oração? Eu vou separar aonde eu achar, eu encontrar uma conjunção. Aí eu separo. Quais foram as conjunções que nós mais trabalhamos? A conjunção que, a conjunção se e a conjunção quando. Lembrando que a gente ainda não chegou na classificação dessas conjunções. A gente só sabe até agora que ela é uma conjunção subordinativa, as três. E que pode também ser classificadas como coordenativa, certo? Que, por exemplo, é uma conjunção coordenativa também. O que vai diferenciar entre a coordenativa e a subordinativa? O sentido. O próprio nome fala. Uma é coordenada à outra, a outra é subordinada à outra. Então, essa é a diferença. Aí nós temos aqui a letra A. Especialistas dizem que a deficiência da vitamina D é causada pelo excesso de proteção contra os raios solares.
Então, quando eu tenho aqui especialistas dizem, já fica claro, porque logo de enquanto eu tenho uma conjunção bem no início da minha oração. Então, é onde eu vou separar. Então, eu tenho a oração principal e eu tenho a oração subordinada. Aqui pediu para eu separar por meio de barra a oração principal da subordinada e sublinhar a oração subordinada. A oração subordinada é a segunda, não é a primeira. Aí eu volto naquele mesmo trecho que eu também repeti várias vezes na sala de aula. A oração subordinada só vai estar no final da frase? Não. Ela pode vir no meio, ela pode vir no início. Por exemplo, na letra, deixa eu ver se eu tenho alguma aqui no meio. Aqui eu não tenho, deixa eu ver. Final, final, final. E na letra E, ela vem no início e ela vem com uma conjunção, ó. Enquanto a mãe e o irmão trabalham, Leonardo conhece pessoas de conduta perigosa. Então, a conjunção enquanto é uma conjunção, ela veio no início, ok? Então, eu acredito que até a página 13 serão essas as dúvidas.